Fute Jornaliza 4, Inter de Milão versus Barcelona. Não só o segundo jogo, mas o confronto inteiro a gente vai falar aqui, a gente vai analisar como foi o jogo, né, pra vocês e falar um pouquinho das análises táticas do que os técnicos tentaram buscar aí em cada jogo. E é isso, vambora. Jogaço, né? Baita confronto, dos maiores da história da Champions League. Pô, é um jogo que começa com aquela dúvida se vai ser um confronto em si, né? Muito pegado, sem muitos gols, apesar do Barcelona ser um dos melhores ataques, se não o melhor ataque do mundo. E a Inter tem um sistema defensivo extremamente sólido. Não foi isso que a gente viu. O melhor da Europa, inclusive, no sistema da A gente viu um confronto muito disputado, principalmente ofensivamente. Claro, defensivamente tem seus pontos positivos e negativos, porém, foi um confronto equilibradíssimo na parte ofensiva. Aos 20 minutos de jogo do primeiro tempo, você vai falar, semifinal Champions é drama total, né? Mas não, a Inter já tinha aberto 2-0, foi aos 21 na verdade, né, o gol da Inter. Sim. E o gol da Inter foi marcado com 1 minuto de jogo, né, cara? Menos de 1 minuto, 40 segundos de jogo, golaço de letra, assim, pegou todo mundo de surpresa, tipo... O pessoal ainda tava preparando pipoca, sim, abrindo a gelada. Aí gol do Dumfries. Do Thuram. Assistência do Dumfries. Assistência do Dumfries, gol do Thuram de letra aos 40 segundos de jogo. E a Inter não demorou nada, 20 minutos. Dumfries faz um gol de puxeta, absurdo. E abre já um drama no time do Barcelona aí que se perde, assim. Cara, até os 20 minutos, assim, o Barcelona parece que não tinha entrado em campo, assim. Tava muito esquisito. Tá dormindo, né, entrou meio dormindo, assim. Só que o Barcelona a gente já viu algumas vezes isso na temporada, né? Inclusive elogiar o ídolo VSR, né? Vitor Sérgio Rodrigues aí da TNT Sports, que ele ainda falou, né? Que nunca dá pra se dar o Barcelona por vencido, porque ele é um time, principalmente nessa temporada, de muitas viradas, né? E realmente foi o que aconteceu, né, cara? É isso. Não passou nem 5 minutos, sai o gol do Yamal, diminui. Que partida nojenta do Yamal. Acho que ali ele se botou como um dos favoritos da bola de ouro, por mais que o Barça não tenha se classificado para a final da Champions. O Yamal é um dos favoritos com 17 anos de idade. E o cara que incendiou esse confronto foi ele. Então marca o gol aos 24. E depois, porra... agora não vai sair mais gol, né? O Barcelona vai tentar. Mas, se não me engano, aos 37, 38 minutos, foi por aí. O Ferran Torres empatou o jogo, deixou tudo igual no placar. Inclusive, só fazendo um adendo aí, né, no gol do Yamal ali, cara, que gol absurdo, né? Se tu pega a foto, assim, os caras tiram um print, assim, do momento em que o Yamal vai chutar, né? Ele tá cercado por 5 jogadores da Inter, pô. Isso não é pouca coisa, não. É metade dos jogadores de linha, pô. Imagina que metade dos jogadores de linha estão entre a entrada da área e ali na frente do Yamal, na entrada da área ali. Cara, 5 jogadores vão em volta dele. E ele conseguiu fazer a melhor coisa que ele poderia ali. Que ali, cara, ali é 1 em 1000 que consegue fazer aquilo ali. Só gênio. Ele dá uma chapada perfeita que, inclusive, pra tu ver como não tinha chance pro Sommer, que foi um grande goleiro nesses confrontos. Cara, a bola bate na trave e entra, não tinha chance. Isso cercado por 5 jogadores. Como que ficou todo deslocado no lance. Como que esse cara conseguiu tirar isso da cartola, assim? Naquele momento, 5 jogadores em cima, o cara tira isso aí. E até pra ele chegar nessa situação, né, dos 5 jogadores, ele dá ali 2 dribles, ele dribla 2 jogadores de uma forma absurda, assim. Exato. Humilhação, cara. Humilhação. Inclusive esse lance do Yamal aí, muita gente comparou com o Neymar, inclusive inverteram esse lance, né? Deixaram como se o Neymar jogasse com a perna que o Neymar joga. E bizarro, né, mano? Tipo, muito parecido. Pô, cara, igual. Eu fiquei assim, até cara. Ele loiro, né? Tipo, igualzinho. E o primeiro tempo foi isso, acho que não tem mais nada a complementar. Pouca coisa acontecendo nesse primeiro tempo, né? Só 4 golzinhos aí, muita emoção. Aí no segundo tempo a Inter volta à frente aos 63 minutos de jogo, se não me engano. A Inter faz o 3-2. Incendeia novamente o jogo em si, mas o fato da Inter ter saído novamente no placar, porque naquele momento o Barcelona era favorável no jogo, né? O Barcelona tinha crescido, tinha conseguido botar sua prática em jogo, né? Tava dominando as ações, assim. Exatamente. A gente viu depois desse empate do Barcelona e o time do Hansi Flick jogando mesmo, né? Inclusive, eu acho que o Barcelona terminou o jogo com 71, acho 73% da posse de bola, cara. É muita coisa, né? Sim. Principalmente considerando que, tipo, se tu pega ali os 20 primeiros minutos ali, o Barcelona não teve esse domínio, né? Mas depois, principalmente depois, no segundo tempo ele conseguiu ter. E mesmo assim, no segundo tempo saiu atrás do placar. O primeiro gol, o 3-2, foi da Inter, né? Sim. E não demorou muito, né, pro Rafinha fazer o 3-3. Rafinha não, né? Infelizmente contou gol contra do Sommer, né? Mas gol dele. É gol dele, não estaticamente, mas é 100% o gol do Rafinha que ele lança. Sim. Porque eu acho absurdo contar um gol que a bola bate no goleiro, assim, covardia pra caralho. E o Rafinha... É sacanagem que o goleiro não tinha o que ele fazer, cara. Ele pulou bem, não conseguiu pegar, porque a bola foi no travessão, volta atrás da cabeça dele, é foda. E que míssil do Rafinha, né? Nossa, que míssil. Cara, categoria demais, poucos jogadores fazem aquilo. E a bola foi bem alta, mas no meio do gol. Então é uma bola
que normalmente é defensável, meio do gol, assim. Mas pegamos não, de primeira, né? Cara, pegou totalmente prevenido e foi um míssil mesmo, o Rafinha. Sim. Tem total mérito no gol dele, obviamente. Sim. Foi isso, acho que o primeiro jogo espetacular, né, mano? E só nesse gol aí, né, tipo, muito mérito também do Hansi Flick, né, Sim. tipo, pelo trabalho do Hansi Flick, que deu pra ver muito do trabalho dele nessa jogada ensaiada, né? Se eu não me engano foi o Pedro que cobrou o escanteio, aí o Yamal dá um corta-luz que, cara, ali, primeiro, todo mundo imaginava que o escanteio ia ser direto. Ele dá o passe, daí todo mundo imagina o quê? Pô, o Yamal vai pegar. Ninguém nem viu o Rafinha atrás do Yamal. O Yamal dá o corta-luz, a bola chega certinho no Rafinha que pega de primeiro, então, cara, jogada muito bem ensaiada, cara. Pô, esse corta-luz do Yamal foi embaçado pra caralho, tá? Foi embaçado. Acho que é isso. O primeiro jogo foi, porra, um jogo espetacular. A gente não esperava, né? Que seria um jogo tão bom assim quanto foi esse primeiro jogo. E aí vamos pro segundo jogo que talvez a história fique melhor. Né? E só assim, tipo, deixando alguns nomes assim, né? Que foram muito bem no primeiro jogo, né? Cara, o Yamal e o Dumfries foram os melhores jogadores. Inclusive o Dumfries foi escolhido o melhor jogador. Eu entendo, pô. 2 gols e 1 assistência é muita coisa. Os 3 gols ele participou. Porém, eu acho que quem fez mais diferença no jogo foi o Yamal. Foi o Yamal. Pô, o gol do Rafinha, quase uma assistência dele, um corta-luz lindo dele. O gol que o Yamal acha revive o time. E outra, não só o gol, mas o momento em que o Barcelona tava perdido. O Barcelona tava fora daquele jogo. O Barcelona não tava com a cabeça dentro do jogo. Um guri de 17 anos pegou a bola e, cara, ele resolveu. E ele, parece que ele chamou o time e falou assim, mano, dá a bola em mim que eu vou resolver. Entendeu? 17 anos. Enquanto tinha Rafinha, que tá na temporada que tá. Mas quem pegou a bola foi o Yamal. E era tudo bola no Yamal, era sempre no Yamal. Então, muito destaque pra ele. Também Pedro, Kubarsi, Thuram foram muito bem, além de outros jogadores também, mas acho que esses são os principais destaques, assim, né? Concordo. Cara, agora indo pro segundo jogo, a gente tem um rumo muito parecido, assim, né? A Inter de novo abre 2-0 no placar, dessa vez em vez do Thuram, né? Foi o Lautaro Martinez que fez o primeiro gol. Inclusive, achei muito interessante a estratégia da Inter, né? Que provavelmente foi proposta pelo Inzaghi ali. O time deve ter treinado muito isso entre o primeiro jogo e o segundo, que foi explorar a linha alta do Barcelona, né? Porque o Barcelona vem fazendo isso muito bem a temporada inteira, essa linha de impedimento, né? Tá deixando toda hora o adversário em impedimento. Isso tá dando certo? Na maioria das vezes sim, mas é perigoso, porque sobe a linha, pressiona, mas quando o time consegue achar um jeito pra se livrar dessa linha alta e não ficar impedido, aí ocorre o que aconteceu no primeiro gol da Inter nesse jogo, né? Que o Di Marco rouba uma bola do Dani Olmo. O Dani Olmo tenta driblar o Di Marco rouba e enfia a bola pro Dumfries, que o Dumfries só corre. Dá um toquinho. Quando acha o Lautaro no outro lado, o Lautaro tava passe nojento do Dumfries que deixa o Lautaro fazer o que ele quiser e chuta. E também um ponto pro Lautaro, né, que parece um gol fácil, mas a gente viu isso no gol que o Eric Garcia perdeu depois, que foi um lance muito parecido. Sommer, né, que mano? defesa do Sommer? Pra mim é a defesa da Champions, pô. A defesa da Champions. Então, tipo assim, mesmo sendo um gol fácil, o Lautaro fez o que ele tinha que fazer. Ele bateu bem, né? E assim, cara, de novo um 2-0, só que dessa vez, né? Desculpa, até esqueci de falar do segundo gol. No segundo gol, o Lautaro Martinez sofre o pênalti, né? Eu achei um pouco de... O Barça vem fazendo uma grande temporada, mas eu achei um pouco de infantilidade. Ele não precisava ter dado aquele carrinho. Ele poderia ter, tipo, feito o Lautaro ir pro fundo. Porque o Lautaro não tinha muito ângulo pra bater. E o Lautaro foi esperto, ele deu um toque na bola, viu que o carrinho tava passando direto e só toca a bola e Bota o pé na frente e é onde pega, né? Exatamente. Então foi muito inteligente. Inclusive, falar do Lautaro, né? História muito linda do Lautaro nesse jogo, né, cara? Que o Lautaro, ele deu entrevista depois, ele falou que ele não tava 100%. Ele tava sentindo muitas dores. Por isso que até ele é substituído, acho que aos 60 e poucos, né? 50 e poucos minutos. Ele é substituído ali, acho que antes da metade do segundo tempo, no máximo na metade. E daí depois ele dá a entrevista falando que não tava 100%, mas que ele quis jogar. Ele fez questão, ele falou pra família: eu não tô 100%, mas eu vou jogar. Eu quero jogar. E ele jogou e fez a diferença. Então, assim, isso também caracteriza um jogador que realmente tem amor à camisa, realmente tem paixão por aquilo que ele faz. Que muitos jogadores, cara, pô, tô sentindo uma dor ali, pá, não vai dar pra jogar, entendeu? E ele jogou mesmo assim, e fez o que fez, né? Então, o segundo gol ali, ele sofre o pênalti, Çalhanoğlu cobra muito bem, né? Cobra no lado, no canto direito do Chesney, sem chance pro goleiro, porque foi muito forte, rasteiro, muito bem batido. E assim, abre um 2-0. E aí, o que acontece? No primeiro jogo, a Inter abre 2-0, só que o Barcelona consegue uma reação muito rápida. Ainda no 3 primeiro minutos depois o Yamal já tinha feito o gol. Ainda no primeiro tempo, volta para um 2-2, né? Consegue fazer o empate. Enquanto nesse segundo jogo não acontece isso. E aí a gente até falou: caraca, não sei se vai dar Barcelona não, hein? Dessa vez vai. Parece que a Inter de Milão voltou mais preparada e mais entendida do seu adversário, né? Do que deveria fazer. Taticamente falando. Né? E eu acho que aprendeu com o primeiro jogo, né? E não deixou o Barcelona empatar até o final do primeiro tempo. O primeiro tempo do Barcelona foi ruim. Gerard Martin, inclusive, que a gente vai falar mais depois, que ele até se redimiu, mas no primeiro tempo foi horrível o primeiro tempo do Gerard Martin. Muito ruim. Mas acho que o Barcelona inteiro foi ruim, cara. Quem tentou ainda foi o Yamal, mas o Barcelona inteiro foi ruim no primeiro tempo. E o Barcelona ter ido muito mal nesse primeiro tempo é muito mérito da Inter também, que foi muito consistente, cara. Mérito do Inzaghi, né? Cara, muito bom, muito bom. E soube jogar nos contra-ataques, como a gente já disse, soube fazer o que foi estudado, né, pra esse confronto que
O estilo de jogo do Hansi Flick é difícil jogar contra, mas tem uma chavinha que pode virar ali, cara. E aí a gente chega pro segundo tempo, cara, muito esquisito não ter visto o Barcelona fazer pelo menos um gol, tentar uma reação no primeiro tempo horrível. No segundo tempo o Barcelona volta diferente, parece que foi a conversa ali do Hansi Flick. Então o Barcelona volta diferente, e aí, cara, acho que foi mais ou menos aos 60 minutos ali, não lembro bem o momento do primeiro gol, o Gerard Martin dá um cruzamento, inclusive nesse momento, eu vou ser sincero, no momento que o Gerard Martin dá o primeiro cruzamento, que ele entra na área, dá o primeiro cruzamento, eu xinguei ele. Tipo assim, eu nem tô se passando, mas eu falei, cara, que cara ruim, bagre, pô. Pô, ele dá um cruzamento em cima do zagueiro, só que a bola volta nele. Nisso, ele dá um cruzamento muito bom pro outro lado da área, cruza a área e pega o Eric Garcia infiltrando. O Eric Garcia só dá um toquinho, né, que foi um toque forte até, a bola foi no ângulo, sem chance de defesa pro Sommer, abrindo 2-1. E logo depois, com um período de 6 minutos entre eles, mais um lançamento até do Gerard Martin, né, mais no meio do campo, mais atrás ele dá um lançamento e perfeito, né, faz a curvatura perfeita. Esse gol foi nítido como o Barcelona voltou diferente a sua postura. Sim. Cara, que golaço do Daniel. Golaço. A bola chega certinho na cabeça dele, ele só escora de cabeça. Mais um gol, também sem chance de defesa pro Sommer. E assim o Barcelona conseguiu aí então o seu empate, né? E aí meio que calou a torcida da Inter de Milão, que tava cantando muito, tava muito animado. Mas mesmo assim, eles ficaram assustados, mas mesmo assim eles continuaram fazendo uma linda festa. Foi muito lindo o que a torcida da Inter de Milão fez. Deixar esse adendo aí, né? E então, né, o jogo segue. E aí o Barcelona começa a ter mais controle das ações a partir de que fez o 2-2. Parece que a Inter deu uma caída, né? Parece que a Inter se assustou um pouco, né? Pô, cara, a gente tava com 2-0 de novo e os caras empataram. E aí o Barcelona aos 87 minutos, com o Rafinha que chuta em cima do Sommer, a bola volta pra ele, o Sommer caído, ele só chuta de primeira e a bola vai no cantinho e 87 minutos, gol do Rafinha. E ali todo mundo achou que era o fim da Inter de Milão, todo mundo achou finalista. Até porque não só o placar, né, cara, como o jogo tava acontecendo, a Inter de Milão tava morta. Era um roteiro muito favorável pro Barcelona. Muito. Assim. E aí a gente vê uma história linda acontecendo aqui, aos 90 mais 2 e pouco, contabilizou 90 mais 3, o Dumfries rouba uma bola do Gerard Martin, na ponta direita, de novo o Dumfries, né, de novo ele, e dá uma linda assistência pro Acerbi, que é zagueiro, e deu uma de centroavante, e assim, muito bem o Acerbi foi, porque a finalização dele foi uma finalização de Lautaro Martinez, que não tava mais no jogo, né, uma finalização de Lautaro Martinez, linda. Ali aos 90 mais 3, e ali quebrou todas as expectativas do Barcelona, né, que já tava comemorando, os torcedores do Barcelona já estavam comemorando. E a reação dos jogadores do Barcelona do gol, assim, cara, incrédulos, né? Sim. O Araújo ali se joga no chão, assim. O Araújo, inclusive, ele geralmente, parece que não tá 100%, porque geralmente ele conseguiria bloquear essa bola. Dessa vez ele não conseguiu. Pois não sei se foi cansaço ou se foi soberba mesmo. Né? Ele entrou no segundo tempo, cansaço né? Só se ele realmente não tá 100%, né? Talvez cansou mais rápido. Mas enfim, e assim, o Gerard Martin de novo, primeiro tempo de bagre, desculpa falar. Segundo tempo, parece que ele tava ali de gênio, jogou muito bem, só que ele já tava muito cansado no final do jogo. E aí ele, cara, não entendi muito bem o que ele tentou fazer ali, perdeu a bola pro Dumfries, foi onde originou esse terceiro gol da Inter. 3-3, 90 mais 3, faltava o quê? 3 minutos de acréscimo, 3 minutos de acréscimo. Aí acabou o jogo, né? Acabou o jogo. Senhoras e senhores, prorrogações. Teremos prorrogações. E aí na prorrogação, cara, um jogo muito disputado, os dois times muito cansados, já foi um jogo de menos intensidade, né? O Barcelona até parecia mais inteiro, o Barcelona teve mais controle, no inicinho não, foi mais ou menos, foi um jogo bem parelho assim na prorrogação, todo mundo muito cansado, mas a Inter parecia até que estava mais cansada, né? Porém, acho que foi aos 109, né, mais ou menos ali, o Fratesi, uma jogada foi do Thuram, do Dumfries, acho que foi do Dumfries, que passa pro Taremi, que tinha entrado também no segundo tempo ali, passa pro Taremi, o Taremi só foi inteligente, né, só fez o pivô em cima do Kubarsi, deu a bola, né, de boinha pro Fratesi ali, que pega, joga pro pé esquerdo, finta primeiro que vai chutar, ali ele mata o Kubarsi e o Araújo, que tentam bloquear, mas não consegue, depois ele faz um chute muito, muito perto do gol, né, mas com um arco perfeito, cara, a bola chega na costura da rede ali com a trave, um golaço também do Fratesi, e ali o jogo continuou muito quente, cara. Daí só o Barcelona jogou depois disso, porque a Inter de Milão até tentou alguns contra-ataques, mas não arrumou nada. Mas só a Inter de Milão, só o Barcelona jogou, o Barcelona teve o controle dos ataques do jogo. Tentou muito, o Yamal tentou muito, e ali o Sommer fez o nome dele, porque o Sommer mostrou que ele foi o herói da classificação, que ele é um dos melhores goleiros do mundo. Isso, a gente já sabia que a qualidade dele é pra ser um dos melhores goleiros do mundo. Mas ele fez a atuação que ele precisava fazer pra provar isso, cara. A atuação dele foi perfeita, praticamente tomou 3 gols, né? Mas foi quase perfeita. Ele pegou umas bolas ali do Yamal, cara, uns chutes muito difíceis de pegar, uns chutes quase perfeitos do Yamal, e ele conseguiu buscar, cara. Teve duas defesas, a defesa que eu já falei, né? Que ele fez do Eric Garcia ali foi muito boa.
E as duas ou três defesas que ele fez do Yamal ali já no final do jogo, acho que foram duas, que o Yamal faz um chute com arco perfeito, daquele chute mesmo que o Yamal costuma fazer. E a bola indo assim quase no ângulo e o Sommer pegou tudo, cara. Inclusive eu vi umas comparações de um lance do Messi chutando um lance muito parecido assim com o do Yamal. E foi exatamente contra a Inter de Milão e a defesa foi do Júlio César. Foi tipo muito parecido, assim, cara. Parece que... Então, cara, assim, realmente o herói da classificação, mais um jogaço. Acho que... Também mérito pra trave, né, que o Yamal no final do jogo ali. Nossa, cara, logo que o Barcelona faz o 3x2, né, ainda no segundo tempo, o Yamal feito chuta na trave. E aí foi onde quem não faz leva, né? Exato. Se não fez e acabou levando, mas acontece, não dá pra xingar o Yamal de nada, porque o Yamal fez dois grandíssimos É o cara jogos. da semifinal junto com o Dumfries, né, cara? Sim. Tem que falar. E uma das melhores semifinais que a gente já presenciou de todos os tempos da Champions League, se não a melhor. E empatou com aquela semifinal, acho que foi Milan e Liverpool, que foi a semifinal com mais gols na história, né? Eu não sei se foi Milan, eu sei que foi Milan e alguém, não lembro agora, perdão, não lembro se foi Milan e Liverpool. Mas vai aparecer aí na tela pra vocês na edição. Enfim, semifinalzaça, cara. A gente já tá ansioso pra final. Vai sair um vídeo aí da gente falando um pouquinho sobre a final também. E só deixar aqui alguns nomes muito importantes desse confronto e do segundo jogo, né? O Dumfries, que terminou o confronto com 2 gols e 3 assistências, ou seja, dos 7 gols da Inter de Milão, 2 gols e 3 assistências, participação em 5 gols, cara. Dumfries, que é um lateral ali, né, que joga como ala na Inter de Milão, né? Mas, cara, foi muito bem o Dumfries, né? E Yamal também, juntando os dois jogos, quase perfeito, né? Quase perfeito. Pra ser perfeito só faltou passar, né? Só faltou a classificação. Foi cruel. Pedri, Lautaro. O Pedro também jogou bem os dois jogos. Só o primeiro tempo do Pedro não foi muito bom no segundo jogo, mas enfim. O Pedro jogou muito bem. O Lautaro nesse segundo jogo jogou muito bem, né? Mesmo machucado, como eu já falei. O Fratesi também, que entrou ali e conseguiu fazer o gol. O Acerbi também, né? Obviamente fez gol da classificação e foi bem na defesa também. Bastoni também, baita zagueiro. Talvez o melhor, mas um dos melhores zagueiros dessa temporada europeia, assim. E, cara, enfim, um jogaço. A Inter de Milão merece muito essa final. Os dois mereciam, tem como falar, um confronto desse aí. Verdade. Qualquer um seria um presente. Pô, e um presente também essa semifinal, né, Nossa, cara? me senti realmente presenteado, assim, por isso. Até foi muito lindo ver, assim, os narradores e comentaristas da TNT Sports que cobriram o jogo ali, chorando depois, né, tipo, muito emocionados, assim, porque realmente foi um espetáculo histórico que a gente presenciou, cara. Histórico. O Jorge Igor também, inclusive, é um cara que chama muito esse tipo de jogo, né, cara? Cara, sim, impressionante, né? Jorge Igor, absurdo, inclusive, um abraço. Não vai ver, provavelmente, mas um abraço. Se vê, né? Vai que Enfim, rapaziada, acho que é isso, né? Espero que vocês tenham gostado aí. E esse é um quadro que a gente, né, pretende levar pro futuro, Futejornaliza aí, analisando os jogos, confrontos bons aí. E é isso. É isso. Tamo junto. Tamo junto. Falou e até o próximo mais jogos vídeo. como esse. Por mais jogos, se Deus quiser. Falou e até o próximo vídeo. Segue pra nós.